E se o maior problema da nossa geração não for a falta de liberdade, mas o excesso dela? E se depois de derrubarmos todos os limites, todos os dogmas, todas as autoridades e todas as antigas certezas, tivéssemos descoberto algo muito mais assustador do que imaginávamos? Há mais de um século, em um quarto escuro e gelado na Rússia, um homem enxergou com impressionante clareza o peso que hoje carregamos sobre os ombros. E talvez a resposta para o vazio do nosso tempo já estivesse escrita muito antes de nós nascermos. Fyodor Dostoiévski não foi apenas um romancista. Foi um dos maiores exploradores da mente e da alma humana. Através de Ivan Karamazov, uma das figuras mais brilhantes e atormentadas de sua literatura, ele deixou um alerta que atravessou gerações como um verdadeiro presságio. Se Deus não existe, tudo é permitido. Mas o que acontece quando esse tudo é permitido deixa de ser apenas uma provocação filosófica e passa a definir a maneira como vivemos? O que acontece quando descobrimos que a ausência de limites não nos libertou, mas nos deixou completamente sem direção? Hoje vamos mergulhar na psicologia oculta da crise de sentido moderna. Vamos compreender, pela perspectiva dolorosamente lúcida de Dostoiévski, por que a busca obsessiva por autonomia absoluta acabou nos conduzindo à apatia, à ansiedade e ao colapso emocional. Para entender a dimensão desse problema, precisamos voltar ao universo de Os Irmãos Karamazov, a última e mais grandiosa obra de Dostoiévski. No centro da narrativa, encontramos Ivan Karamazov, a representação do intelectual moderno. Ele é racional, extremamente analítico, cético e profundamente consciente de si mesmo. Ao observar o sofrimento das crianças inocentes e a hipocrisia das instituições religiosas, Ivan chega a uma conclusão que para ele parece inevitável. A ordem moral do universo simplesmente não faz sentido. Ele não consegue aceitar a existência de um Deus que permita tanta crueldade. Por isso, com uma honestidade intelectual implacável, decide devolver o seu bilhete de entrada para a criação. Ele rejeita a fé, e é justamente dessa rejeição que nasce sua ideia mais conhecida. Se a autoridade divina não passa de uma ilusão, se não existe uma justiça eterna, nem um julgamento final, então os valores morais deixam de possuir qualquer fundamento absoluto. Já não existe um verdadeiro alto ou baixo, sagrado ou profano. Tudo passa a ser apenas uma convenção humana, uma linha desenhada por nós mesmos. Em outras palavras, tudo é permitido. Para muitos revolucionários da época de Dostoiévski e para boa parte da sociedade atual, essa frase parecia representar a libertação definitiva do ser humano. Finalmente, o homem estaria livre do pecado, do medo do inferno, das imposições da igreja e das antigas autoridades. Agora, ele seria o único responsável pelo próprio destino. Mas Dostoiévski, com sua impressionante capacidade de enxergar a natureza humana, percebeu que essa liberdade teria um preço altíssimo. Ele compreendeu que quando derrubamos as paredes de um templo que nos sufocava, nem sempre encontramos o infinito. Muitas vezes encontramos apenas o relento, expostos ao vento frio do absurdo. Se tudo é permitido, então dedicar a vida ao próximo ou desperdiçá-la em prazeres vazios possui exatamente o mesmo valor diante de um universo sem propósito objetivo. Nenhum. Nesse instante, todo o peso de decidir o que vale a pena, o que é certo, o que merece ser vivido e o que representa apenas desperdício passa a repousar exclusivamente sobre os nossos ombros. Você deixa de ser apenas livre. Você é condenado a criar sentido a partir do vazio. E talvez a verdade mais difícil de admitir seja justamente esta. Poucos de nós conseguem suportar esse peso completamente sozinhos. Foi exatamente isso que a juventude contemporânea fez com a ideia de Ivan Karamazov. O tudo é permitido deixou de ser uma reflexão filosófica e se transformou em um estilo de vida orientado pelo consumo.
Como já não herdamos uma verdade absoluta da religião, da tradição ou da comunidade, o mercado rapidamente ocupou esse espaço vazio. Passamos a acreditar que identidade não é algo que recebemos ou descobrimos, é algo que compramos. Nossa identidade passou a ser tratada como um produto. Somos definidos pelos objetos que consumimos, pela estética que exibimos nas redes sociais, pelo estilo de vida que projetamos e pela coleção de experiências que acumulamos. Tornamo-nos gestores da nossa própria imagem. Mas existe um preço escondido nessa busca incessante por autenticidade. Quando você precisa decidir quem é a cada instante, acaba entrando naquilo que a psicologia moderna chama de paralisia da escolha. Diante de um cardápio infinito de carreiras, relacionamentos descartáveis, identidades mutáveis e ideologias prontas para consumo, a mente deixa de experimentar liberdade e passa a sentir medo. Você escolhe uma profissão, mas é assombrado pelas inúmeras vidas que poderia ter vivido. Inicia um relacionamento, mas sabota a própria intimidade porque o algoritmo insiste em dizer que talvez exista alguém melhor. Há apenas mais um deslizar de tela. A liberdade moderna nos transformou em espectadores da própria existência, parados diante de infinitas possibilidades, incapazes de escolher, porque toda escolha exige abrir mão do restante. Dostoiévski retratou essa angústia de forma magistral no célebre poema do Grande Inquisidor, presente em Os Irmãos Karamazov. Nessa parábola, Cristo retorna à Terra, mas acaba preso pelo líder da igreja. O inquisidor encara Jesus e afirma que seu maior erro foi ter concedido liberdade aos homens. Ele diz: não há preocupação mais constante e atormentadora para o homem do que, mal se vendo livre, encontrar o mais depressa possível a quem se curvar. Essa frase revela uma verdade desconfortável. O ser humano frequentemente prefere a segurança da submissão ao vazio de uma liberdade sem propósito. E como não desejamos retornar aos antigos dogmas, simplesmente escolhemos novos senhores. Passamos a nos curvar diante dos algoritmos, da validação nas redes sociais, das tendências do momento, das bolhas ideológicas e da obsessão por produtividade. Mudamos de donos, mas o vazio permaneceu exatamente onde sempre esteve. O resultado é um colapso silencioso da saúde mental. Nossa geração não está apenas cansada, está esgotada de significado. Quando ansiedade e depressão atingem níveis epidêmicos, costumamos explicar tudo apenas como um desequilíbrio químico do cérebro. Em muitos casos, isso faz parte da resposta. Mas Dostoiévski nos convidaria a olhar além da biologia. Ele diria que parte desse sofrimento também representa um protesto da alma contra uma existência esvaziada de propósito. A apatia surge como um mecanismo de defesa. Quando sentir dói demais e pensar leva apenas a becos sem saída, a mente escolhe se anestesiar. É então que você passa horas assistindo a vídeos que nem queria ver, jogando sem sentir prazer ou mantendo conversas superficiais que jamais alcançam o coração. A apatia se torna um abrigo contra o medo de perceber que nada parece realmente importar. Ivan Karamazov leva essa lógica até o limite e, no fim, enlouquece. Ele passa a ser visitado por um demônio que não possui chifres nem tridente. É apenas a personificação dos seus próprios pensamentos cínicos, um cavalheiro decadente, vulgar e irônico, que ridiculariza todas as grandes aspirações humanas. Esse é o verdadeiro inferno imaginado por Dostoiévski. O verdadeiro inferno para Dostoiévski não é um lugar de fogo eterno. É a ironia absoluta. É a incapacidade de levar qualquer coisa realmente a sério. É olhar para o amor, para o sacrifício, para a beleza e para a arte e reduzi-los a simples reações químicas, interesses egoístas disfarçados ou construções sociais sem significado. É a filosofia do tanto faz. E quando essa indiferença se transforma em uma armadura contra a decepção, você destrói justamente aquilo que torna a vida digna de ser vivida.
a capacidade de se importar profundamente com algo maior do que si mesmo. Mas Dostoiévski nunca nos abandona no fundo do abismo sem indicar um caminho de volta. Ele não era um nihilista. Era alguém que atravessou o niilismo e encontrou uma saída. Condenado à morte pelo regime czarista, chegou a ficar diante do pelotão de fuzilamento. No último instante, sua sentença foi transformada em anos de trabalhos forçados na Sibéria. Foi naquele ambiente de sofrimento, cercado por criminosos e marcado pelo confinamento, que ele descobriu aquilo que considerava a verdadeira liberdade. Sua resposta para a crise de sentido nunca foi uma nova teoria filosófica. Ele compreendia que a razão, sozinha, pode justificar tanto o gesto mais nobre quanto o mais cruel. A resposta que encontrou foi aquilo que chamou de amor ativo. Em Os Irmãos Karamazov, o contraponto ao ceticismo de Ivan é seu irmão mais novo, Alyosha, um jovem monge que transborda compaixão, serenidade e presença. Alyosha não tenta vencer Ivan com argumentos brilhantes. Ele responde com acolhimento, com escuta e com a disposição de compartilhar a dor do outro. Por meio de seu mestre, o Starets Zosima, Dostoiévski apresenta aquilo que considera o verdadeiro antídoto para a apatia moderna. Amai toda a criação de Deus, tanto o conjunto quanto cada grão de areia. Amai cada folha, cada raio de luz. Se amares cada coisa, perceberás o mistério divino presente em todas elas. Esse amor ativo está muito distante do idealismo confortável. Não consiste em querer salvar a humanidade através de discursos ou publicações nas redes sociais, enquanto somos incapazes de amar quem vive ao nosso lado. É um trabalho silencioso e diário. É escolher cuidar das pessoas reais que cruzam o nosso caminho, mesmo quando são difíceis, imperfeitas ou ingratas. É aceitar que o sofrimento faz parte da existência e compreender que fugir dele a qualquer custo é, no fundo, fugir da própria vida. A saída para a crise de sentido não está escondida em uma resposta intelectual perfeita, no topo de uma montanha ou nas páginas finais de um livro de autoajuda. Ela nasce quando abandonamos o orgulho, deixamos o cinismo de lado e aceitamos a coragem de sermos vulneráveis. Está no gesto de estender a mão, na responsabilidade pelo bem de quem está ao nosso redor e na capacidade de encontrar o extraordinário dentro da vida comum. A liberdade absoluta, quando não possui um propósito, acaba nos esmagando, porque o ser humano foi feito para criar vínculos, servir e amar. Enquanto sua vida estiver voltada apenas para satisfazer desejos imediatos e anestesiar suas dores, nenhum produto, nenhuma estética e nenhuma descarga de dopamina serão suficientes. Talvez o sentido da vida não seja algo que esperamos encontrar em algum lugar. Talvez ele seja construído todos os dias quando escolhemos amar apesar das dúvidas, das perdas e das dificuldades. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Se este vídeo despertou alguma reflexão ou lançou uma nova luz sobre a forma como você enxerga a vida, compartilhe sua opinião nos comentários. Eu realmente quero saber o que você pensa. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas reflexões. E logo em seguida, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Tenho certeza de que ele vai aprofundar ainda mais essa conversa. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço, cuide-se e até o próximo vídeo.